Consegui. Já estamos gravando e vamos direto ao assunto, tá? Com certeza, todo mundo já sentiu aquela vontade que vem do nada de comer algo específico, mas principalmente quando a gente está estressado ou sentindo aquela tristeza, né? Então, hoje a gente vai desvendar o porquê disso acontecer e qual é a diferença fundamental entre a fome que o corpo sente e a fome que vem das nossas emoções. E para começar, vamos começar com uma pergunta bem sincera que eu quero fazer para vocês refletirem, né? Quem nunca, em um dia daqueles bem difícil, né, acabou encontrando aquele conforto maravilhoso, quase divino, em um chocolate ou uma pizza, né? Eu confesso que tenho meus momentos. E fica tranquilo, se você já passou por isso, seja bem-vindo, você é normal, e isso é uma experiência quase universal, porque o comer emocional é natural em qualquer ser humano. E o interessante é essa conexão forte entre o que a gente come e o que a gente sente. E vamos explorar mais a fundo. Tá? Então, para iniciar, o que é essa tal de alimentação emocional? Né? Tenta pensar nela como se fosse uma fome de mentira, tá? Ela não é verdadeira. Ela é como um atalho, é como você usar a comida para abafar, silenciar as suas emoções, principalmente aquelas que são mais desconfortáveis, né? Tipo o estresse, a ansiedade, até mesmo o tédio, ela se encaixa nessas emoções. E é um mecanismo de fuga que oferece sim um alívio, mas é um alívio temporário bem rapidinho. Assim, ele dura muito pouco. Mas não podemos esquecer que também temos emoções positivas, né? Graças a Deus, nós celebramos. E como que celebramos isso? Nós escolhemos comemorar, ou seja, comendo, desfrutando ali com os nossos familiares, nossos amigos, momentos importantes, e que bom por isso, está tudo certo. O problema aqui não é comer quando estamos ou tristes ou felizes, mas sim quando essa estratégia ela passa a ser assim, de uma forma para você suprimir, para você aliviar suas emoções através do ato do comer. Então, sentir emoções está tudo bem, só que temos que aprender a lidar com elas sem usar a comida para que isso venha a ser o nosso cano de escape. Perfeito. Então, mas por que será que o nosso cérebro faz isso? Né? E a resposta ela é surpreendente. Ela não tem nada a ver com falta de força de vontade, né? Como muita gente fala por aí, fulana não emagrece porque não tem força de vontade. Ela não fecha a boca, não vai à academia. Não é simples assim, tá? Na verdade, para entender isso, precisamos olhar para a química do nosso próprio corpo. É uma reação biológica e muito poderosa que acontece dentro da nossa cabeça. E aqui está o ponto principal. Quando a gente está sob estresse, o nosso cérebro ele não vai pedir uma salada, um brócolis, um tomate, que pena, né? Ele entra em um estado, assim, um sistema de recompensa. Ele ativa o nosso sistema de recompensa. E ele quer energia rápida. E a fonte de energia mais poderosa que existe nos alimentos é o açúcar, né? É a principal fonte de energia. E temos aí de uma forma demasiada. Então, o nosso cérebro ele pede açúcar e gordura quando estamos com esse sistema de recompensa ativado, tá? E eu fiz aqui um ciclo para mostrar de uma forma mais ilustrativa como que isso acontece.
Vamos pensar aqui, ó. Uma situação bem estressante começou no nosso dia. E essa situação, ela dispara o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Logo em seguida, o cortisol, por sua vez, ele aumenta o desejo por comidas, aquelas comidas bem calóricas, né? E o que é que a gente faz? A gente come. A gente come e sente um alívio quase que instantaneamente, né? A gente sente prazer quando a gente come. Pronto, está feito o ciclo. O cérebro entendeu que isso é bom e da próxima vez que essa situação acontecer, ele vai pedir mais e mais daqueles alimentos que te deixaram satisfeitos, né? Aliviados. Seja doce, seja salgado, fast food. Então, é um ciclo bem poderoso. E junto desse ciclo também existe a dopamina. Então, comemos algo bem saboroso, bem gostoso, palatável. O cérebro, ele liberou essa dopamina e aí entra essa peça bem importante, né? A dopamina, ela funciona como um carimbo de aprovação, reforçando essa mensagem de que isso foi bom e que a gente precisa repetir. E é assim que esse ciclo se forma, e é por isso que é tão difícil quebrar esse padrão, tá? Ok, até aqui tudo bem? Entendemos a parte da ciência. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como que vamos saber quando é fome de verdade ou se são só as nossas emoções falando mais alto, né? E dominar essa diferença é como ter um superpoder para que a gente tenha o controle dessa situação todos os dias da nossa vida, a todo momento. Então, aqui nesse fluxograma é como um mapa que vai nos ajudar a entender como que acontece. Eu vou disponibilizar para todo mundo, nos grupos, esse material também para vocês terem guardadinho para vocês. Então, preste atenção aqui nessa primeira pergunta, né? Eu estou com fome? Se essa resposta te leva para o caminho da esquerda, né? Essa fome, ela cresce aos poucos. Ou seja, o seu corpo ele vai dando sinais. Isso é fome física. Agora, se ela vai crescer aqui, ela vai pender para o lado direito, essa fome, ela vai sendo no caráter emocional, tá? Ela não surge aos poucos, ela é quase que súbita, é automática, assim. Você está bem, do nada te dá aquele vazio, aquele desejo específico por um alimento. E geralmente é um alimento palatável, né? Um doce específico. Ah, eu tô com fome de alguma coisa que não tem em casa. Você abre a geladeira, quem nunca, né? Abriu a geladeira, olhou e disse: Nossa, que vontade de comer uma coisa que não tem. Isso aí é emocional e nem sempre a comida vai te satisfazer, vai ser realmente pedindo ali um conforto, uma distração naquele momento. Eu coloquei aqui lado a lado para ficar mais claro, tá? Para a gente comparar. A fome física, ela chega de forma gradual, né? Ela vai vindo aos pouquinhos. O seu estômago vai roncar, você vai sentir uma fraqueza. E eu vou confessar aqui para vocês um lado meu que eu amo comer, sinto muita fome o tempo todo. Né? Eu tenho uma vida muito ativa, pratico musculação, tenho consultório, tenho um instituto. E quando saímos, eu e Eduardo, para algum lugar que não deu tempo de organizar nossas refeições ali, e de repente eu sinto fome, eu vou me transformando em um novo ser, tá?
eu vou ficando mais irritada, eu vou ficando sem paciência, vai me dando uma fraqueza, parece que eu estou sendo abduzida. Eduardo olha para mim e fala: amor, quer comer o quê? E eu falo: qualquer coisa. Então, o estado de alerta já está ali instalado em mim. E quando você está com essa fome física, você pode não gostar, por exemplo, de arroz com ovo. Se te derem um prato de arroz com ovo, vai ser o arroz com ovo da sua vida. Vai ser um prato maravilhoso porque você está com fome, de verdade. Então, esse é o principal sinal de que é uma fome realmente física, fisiológica. Tá? Já na fome emocional, geralmente ele pede algo específico, como eu falei no slide anterior. Geralmente é um doce, por exemplo, é um fast food, é um hambúrguer, é uma batata, certo? E na fome física, ela termina. Quando você come, você fica satisfeito. Na fome emocional, muitas vezes não termina. E pode vir até acompanhado de uma culpa. Os pacientes comem e logo depois se arrependem daquilo, porque não era realmente uma necessidade fisiológica, e sim uma outra demanda emocional. Seguindo, já diagnosticamos o problema, né? Agora vamos encontrar a solução. E existe uma ferramenta muito poderosa que utilizamos na nutrição, que chamamos de alimentação com atenção plena, tá? E essa ferramenta, ela pode transformar de verdade a nossa relação com a comida. Mas o que é isso, né? E é bem simples, tá? Essa ferramenta. Ela se resume praticamente em você estar presente na hora da refeição, 100% com a sua atenção voltada para aquele momento, tá? É sentir de verdade a textura do alimento, é perceber o sabor de cada garfada, em vez de comer naquele piloto automático, né? Que muitas vezes, devido às demandas do nosso dia a dia, nós comemos às vezes sem até sentir o sabor da comida, engolimos, né? Isso é muito comum acontecer. E aqui no comer com atenção plena, ela te exige isso, tá? E o mais importante, isso não é uma dieta. Essa ferramenta é justamente para você ter uma nova forma de se conectar com o próprio corpo e com a comida. Então, como que eu vou começar a praticar isso, Érica? De uma forma simples, tá? Ou seja, você vai chegar em casa, no horário da sua refeição, você vai desligar a sua TV. Eu tenho uma paciente que eu falo que eu nunca vou ser nutricionista dos meus pais. Eu sempre vou ser filha, né? Então, sempre vou ter que estar ali com uma colega auxiliando na alimentação, no tratamento deles, porque eles nunca me ouvem. Principalmente a minha mãe. Ela adora assistir com aquele canal do jornalzinho que acontece, que tem em todos os estados, aquele jornal do meio-dia, onde o sangue escorre assim, com aquelas tragédias que faz muito mal para nossa digestão, mas ela adora, ela é fã desses programas no horário do almoço. Então, não dá para a gente ter uma atenção plena vidrado na TV. E é muito comum hoje também o celular, né? Quem não nunca, né, sentou à mesa e está ali com o celular e as notificações e nem está prestando atenção na sua alimentação ali, na sua garfada, no que tem no seu prato, né? E você termina de comer, às vezes até repete porque nem percebeu que terminou. Então, desliga a TV, guarda o celular, mastiga devagar, né? Sente o aroma da comida, presta atenção no sabor
daquela comida, nos temperos que foram colocados, né? Faz uma pequena pausa na refeição, né? E o mais importante, gente, o mais importante, ouve o seu corpo quando ele disser que está satisfeito, né? Com esses passos, a ideia aqui é comer sem julgamento, né? Sem aqueles rótulos de isso é proibido ou isso é permitido, isso engorda, isso emagrece, não. É você estar presente no momento da refeição, 100% ali, você e aquela refeição, aquele momento sagrado. Seguindo, nós entendemos que comer com atenção plena é uma ferramenta base para essa nova relação com a comida e as suas emoções, né? Mas para construir essa relação saudável com a comida, falta uma peça muito importante, que é o autoconhecimento. Com essa ferramenta, a gente consegue identificar padrões, tá? E quando você sabe, consegue identificar um padrão, você consegue mudar, você consegue alterar. E nós utilizamos o diário alimentar, né? É uma ferramenta simples, só que muito poderosa, porque com o diário alimentar, você pensa nele assim como um espelho, né? O espelho, ele vai refletir seus hábitos e ele vai te ajudar a entender melhor o seu comportamento. A ideia aqui não é julgar e nem gerar culpa de maneira nenhuma, tá? É exatamente o contrário. É você se tornar um observador, um detetive dos seus próprios hábitos. É perceber os padrões, né? Como, eu sempre como depois de uma reunião estressante, depois de um dia cansativo, né? Quando você reconhece os padrões, você consegue adaptar uma outra forma de agir. E essa consciência é o ponto de partida para essa mudança. E aqui são alguns benefícios, né, que esse diário alimentar, que é uma das ferramentas que utilizamos, que é entender realmente essa relação entre os seus sentimentos e a comida, é comer sem julgamento, né, para você ter esse autoconhecimento, é se observar, observar os padrões que você está repetindo ali diariamente. Eu vou contar para vocês aqui um caso clínico que aconteceu com uma paciente minha, que ela estava em processo de emagrecimento. E ela estava fazendo tudo certo. Todos os registros fotográficos, café da manhã, muito bonitinho, almoço, tudo certo. Só que ela não estava conseguindo evoluir no emagrecimento dela, que era o objetivo. E ela me falava, Érica, eu não sei o que está acontecendo, estou fazendo tudo certo, estou seguindo o plano e não estou conseguindo emagrecer. Eu disse, eu também não, né? Se você está fazendo tudo certo, deveria estar tendo resultados. Vamos fazer o seguinte, registra apenas as exceções. Aquele docinho que você comeu depois do almoço, né? Aquela cocada, aquele brigadeiro que a amiga deu lá no intervalo do trabalho, né? Só que vamos fazer o seguinte: eu faço acompanhamento com meus pacientes toda semana. Eles não me veem uma vez por mês, não. Eles me veem toda semana. Então, eu falei para ela: vamos ficar 2 semanas sem você me passar esse registro, mas você vai guardar todos eles, tá? E vai me passar, a gente não vai ter esse contato semanal só daqui 15 dias. Quando ela retornou, 15 dias depois, ela me passou, antes de chegar ao consultório, a lista com tudo que ela comprou de exceção. Eu comprei todas as exceções e coloquei em cima da mesa. Quando ela chegou, estava lotado de exceções, de doces, de bolachas, brigadeiro, tinha tudo. E quando ela chegou, eu mostrei, ela, o que é isso? Eu falei, aqui suas exceções, né? Então, era algo que ela tinha como hábito
Já tinha virado um padrão essas exceções que ela não sabia, porque ela não tinha registrado. Ela só registrava o que estava no plano, o café, o almoço, o jantar, os lanches, mas as exceções ela não colocava. E a partir dali, ela começou a ter resultado, porque nós fomos direto nas exceções, naquele hábito que ela tinha e não reconhecia. E o diário alimentar foi essa ferramenta simples, mas poderosa, como eu falei para vocês. Então, fica aqui, né, o convite para da próxima vez que aquela vontade, né, urgente de comer aparecer, você para por um momento e ao invés de você perguntar o que eu quero comer, você pergunta o que eu estou sentindo, né? Essa simples mudança, ela pode ser o começo de uma transformação enorme na sua relação com a comida. Tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui presente hoje. Fico disponível aqui para as dúvidas, perguntas que vocês tiverem, com todo carinho. Chamar aqui Eduardo, ver se... Pessoal, muito bom, muito bom. Tô vendo aqui os comentários, tô vendo muitos comentários de vocês, mas agora é aquele momento de tirar dúvidas que possam existir sobre esse tema, fome emocional versus fome física. Podem também trazer, caso vocês tenham o interesse, casos de consultório que acontecem ali com os seus pacientes, ou você que talvez se identificou pessoalmente. Quando eu falo casos, a gente fala sempre com muita ética, né? Nós nunca tratamos dos casos dos pacientes falando o nome dos pacientes. A gente sempre fala, olha, eu estou com uma dificuldade, tem um paciente assim, ele precisa desse determinado tipo de ajuda, ou mesmo se você se identificou. Coloque alguma dúvida aqui, eu tô lendo aqui alguns comentários, se alguém também quiser abrir o áudio também para poder falar, estaremos aqui à disposição, né? Que bacana, olha, que legal. Eu, Boa noite, meus colegas direto de Fortaleza. Ó, a Alessandra está aí, direto de Fortaleza com a gente. Ali, leva um abraço da gente. Silvana, acho que quer trazer alguma fala. Fica à vontade, Silvana. sim. Érica, eu tenho um filho, ele é atípico, né? Tá com 30 anos. E o médico falou assim, eu mudei toda a alimentação. Eu passei a não usar nada de gordura saturada. Há 30 anos eu não uso fritura, eu não uso óleo. Hoje tem air fry, mas na época tinha chapa, né? Que chamava de chapa. Para poder controlar as emoções dele que o médico passou. Deu certo até hoje. E assim, todo mundo criou o mesmo hábito, né? Então, assim, eu não compro biscoito recheado, é só maisena. Só que assim, quando ele gosta de alguma coisa, eu controlo ele. Por exemplo, eu não compro refrigerante de semana. Porque se tiver um ou 100, ele vai tomar um 100. É que nem um lanche. Você faz um x-salada. Eu falei assim, não, só 3 no máximo. Se você deixar, ele come assim em excesso. Isso é um gosto, é uma emoção, porque assim, ele é compulsivo, ele come bonitinho, ele almoça, ele janta, ele come à tarde um pão, ele é bem magrinho, come uma coisa, come isso, mas se tiver algo assim que ele gosta, ele vai, 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 vai e não tem parada. Aí eu controlo, é tudo, eu não deixo ele passar no excesso. É alguma emoção isso daí? Você mencionou que ele é atípico, certo? É. E isso é uma característica, realmente. A compulsão, ela está ligada realmente a esse comportamento junto à criança ou à pessoa atípica. Então, não é só pelo que ele gosta, né? Mas pode ser também, principalmente pelo doce, né? O sabor é mais palatável para eles, é mais atrativo. Isso é comum, é quase realmente universal entre as crianças atípicas no geral. Mas essa compulsão, essa obsessão realmente faz parte da característica do atípico.
Ele geralmente tem sim, quando ele gosta de algo, de um alimento, ele quer muito dele. Eu já fiz um trabalho com crianças atípicas e o relato das mães sempre eram esse. Eu tenho que controlar porque ele quer comer demais. Ele come tudo. Ele come tanto o almoço quanto o biscoito recheado, se eu oferecer. Aí é que está a questão. Ele não vai até o mercado para comprar o biscoito recheado, né? Então, Eu a não, conscientização é familiar, né? Então, você fez muito bem. Você foi limitando essa condição e apresentando para ele outros alimentos, né? Então, isso está correto. Essa troca que você vai fazendo às vezes. Ah, mas aí eu quero dar para ele essa condição dele se alimentar, ter esse prazer do doce, tudo bem. Mas realmente esse controle é importante ter até pelos excessos, né? Que a gente sabe da diabetes, do doce em excesso, que pode causar vários outros problemas fisiológicos, mas é uma característica do atípico, sim. então, porque faz uns 3 meses que eu tirei o açúcar total, né? Eu não como mais açúcar, fui fazer exame, tá com diabetes, aí eu fiz semana passada, ele falou que tava ótimo. Eu falei assim, mas eu não vou voltar pro açúcar, eu Uhum. tô no zero, né? Aí uma vez, Que assim, triste. uma Açúcar vez é tão ou bom. outra, não como mais, não quero mais saber. Eu me senti melhor, claro, eu perdi peso Sim, também, claro, né? claro, claro. Queria perder um peso, mas estava difícil perder, né? A gente só achava ele. Aí, para mim, foi ótimo. Então, assim, não quero voltar, mas, assim, uma vez na semana, uma vez. Aí eu tenho necessidade de comer um docinho, eu compro doce Isso. zero, eu É. compro doce zero. Mas às vezes você vai assim, na casa de alguém e serve um café com açúcar. Aí eu tomo só um pinguinho. Sim. Menina, eu vou falar para você, eu fico com um sentimento de culpa de comer Não, açúcar. mas não deve, não deve, não deve, não. É porque muitas vezes também eu recebo várias pessoas que colocam um sentimento moral no alimento, né? Tipo, nossa, um brigadeiro. O brigadeiro não tem o poder de te fazer sentir culpa. É leite condensado, é chocolate, é apenas ingredientes, né? Se você vai numa festa de aniversário, é comum alguém te dar um brigadeiro, ninguém vai te dar um brócolis. Se aquela pessoa está com algum problema, se me der um brócolis numa Eu, festa de aniversário, eu, né? eu Então, sou por muito adepta da salada, né? sim, De eu também frutas, amo. coisas. Então, assim, depois que eu cortei o açúcar, eu realmente fiquei, assim, às vezes eu tô em casa, tem alguma coisa, aí eu como assim, meu Deus, mas, ai, eu não podia, aí com aquilo começa a me, eu falei, não vou mais comer, não. Mas, como a gente falou aqui, o equilíbrio realmente no contexto da sua vida, e essas escolhas, elas precisam ser de uma forma leve. Ninguém pode se autopunir e dizer assim, ah, eu como certo ou como errado. Não existe esse certo ou errado. Existe o contexto da sua vida ali. E se você está num objetivo, como você falou, descobrir que tem uma doença crônica ali que precisa ser tratada, o diabetes, ótimo, você precisa intervir, ter medidas que vá fazer que aquela condição não piore a sua qualidade de vida. E só que não é só a alimentação. Com certeza, seu médico deve ter te auxiliado a praticar atividades físicas, a Mas eu dormir faço. melhor, né? Então, é um conjunto de fatores que vai te conduzir a ter um comportamento alimentar que vai te deixar mais saudável. Então, não é Sim, só tirar o doce. É eu dizer assim, qual o faço. sentido em diminuir o doce na minha vida? Então, o que é que eu posso substituir aquela vontade, quando eu chego em casa que estou cansada, de pegar um brigadeiro, fazer um brigadeiro de panela, eu vi alguém comentando aqui, Não, não e, tenho, e Érica. Você comer. estava falando, eu não tenho isso. Se eu ficar nervosa ou qualquer coisa, não. Eu tomo água, eu não tenho essa vontade. Não tenho. Sim.
É identificar, né? Às vezes não é só fome, às vezes é um cansaço. Se eu estou cansada, o brigadeiro não vai resolver meu cansaço. Eu preciso descansar, eu preciso fazer outra atividade para que aquela sobrecarga emocional ela seja diluída, né? Então, Então, precisamos compreender. Na eu acho nutrição, a gente show não trata a emoção, né? A emoção é tratada pelo psicólogo, pelo psicanalista, pelo terapeuta. Nós ensinamos a pessoa a compreender o que é sentimento, né? O que é aquela emoção e o que é a fome física, que muita de gente não sabe. Muita gente verdade. confunde, né? E hoje tem uma fala muito comum, assim como muita gente diz assim, eu não emagreço porque tenho tireoide. Quem nunca ouviu? Muita gente Aham. chega e diz assim, Érica, eu não emagreço porque eu tenho alimentação emocional. Eu digo, que bom, você é normal. Só que aí, às vezes, quando eu pergunto, depois que você comeu aquele doce, você sentiu o quê? A pessoa diz, eu me senti humilhada. Humilhada não é um sentimento. Sentimento é raiva, é ódio, é medo. Não, não é. Isso aí é algo que você está sentindo externo, né? Então você tem que tratar o que é que está causando isso em você. Então, é esse autoconhecimento, por isso que trabalhar em parceria é importante, né? A pessoa ela precisa cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos e também tratar da sua saúde fisiológica, né? Então, a nutrição ela só vai funcionar, o plano alimentar só vai funcionar se o indivíduo tiver esse autoconhecimento, parar e pensar o que é que eu estou sentindo, né? Nem tudo é fome, Verdade. né? Obrigada, Érica. Nada. Então, tem uma pergunta aqui também da Virgínia, colocando, às vezes a gente. Não, essa aqui é do Renan, quase que o pulo da Virgínia. Na sua opinião, como a nutricionista, qual o melhor alimento para substituir o doce? Na sua opinião, como nutricionista, qual o melhor alimento para substituir o doce? O doce está em alta aqui na fala de hoje. Virgínia, deixa eu te falar uma coisa. Nada substitui um doce. O doce é muito bom, é muito gostoso. E eu ensino, assim, para as pacientes que um doce não tem o poder de emagrecer ou de engordar ninguém, nenhum alimento. Então, a gente ouve muita desinformação, né? Até mesmo quem tem uma doença crônica, como diabetes, ele não a gente não bane o doce da vida de um diabético. Ele é controlado. Ele é controlado junto com muitos outros fatores, né? O sono, a atividade física, a rotina, a administração do estresse. E aí o doce, ele faz parte da vida dessa pessoa também, assim como todos os outros alimentos que estão disponíveis para a gente. O que a gente faz para diminuir o excesso, né, do sabor doce, que às vezes tem uma fala que a gente já ouve muito, o doce, o açúcar vicia. Não, não existe nenhum estudo, né, comprovado que o açúcar ele vicia. Existem hábitos que estão viciados na sensação que o açúcar traz, aquela sensação de alívio, de conforto, né? Então, tem gente que fala assim, todos os dias às 4 horas da tarde eu estou estressada e eu tenho que comer o meu bolo de chocolate. Não, isso aí não é um vício, né? Você não tem o mesmo estresse todos os dias às 4 horas da tarde. Isso é um hábito. Isso é um hábito. E esse hábito ele pode ser mudado. Esse paladar que muita gente tem pelo doce, ele só começa a ser controlado quando você experimenta o mais amargo.
Então, sabe aquele hábito do café? Café com açúcar? O café, quando você começa a tirar o açúcar dele aos pouquinhos, né, você vai acostumando com o sabor amargo. E aí você vai compensar como? Ah, eu vou numa cafeteria, vou tomar o meu café sem açúcar, mas eu vou comer aquela fatia de bolo ou aquela torta, né? Então eu começo a fazer escolhas mais conscientes, né? Eu não vou mais e colocar o mel, o açúcar melado, né? Que era assim, o meu hábito, o meu café era assim, muito melado, mais o doce, a tortinha ali naquela cafeteria maravilhosa que eu quis conhecer. Não, hoje eu faço aquele equilíbrio, aquela escolha. O café sem o açúcar, ou um suco sem açúcar, mais o doce. E assim as calorias no final, se o meu objetivo é diminuir a caloria no meu corpo, né, o meu peso, aquelas calorias elas já são menores ali no meu O dia. refrigerante zero. Travou. O refrigerante zero. Refrigerante zero. Nossa, gente, isso é polêmico. Por quê? O refrigerante zero, ele não tem a adição de açúcar refinado, porém ele tem adoçantes. E tem outros produtos químicos ali que são prejudiciais, né? Então, dependendo do objetivo da pessoa, eu não quero calorias, né? Eu quero emagrecer. O refrigerante zero ele entra, mas não é a escolha mais saudável. Então, eu posso dizer, posso tomar? Você pode tomar, mas você deve fazer do refrigerante zero um substituto de um suco natural, da água. Gente, água é o melhor produto, assim, o melhor alimento, a melhor companhia de um prato de refeição do seu dia. É incrível a água no nosso organismo. Tenta almoçar, tem gente que diz, mas é sem graça. Gente, não é. Água é vida. Nós precisamos realmente nos hidratar. Eu recebo pacientes desidratadas, porque estão emagrecendo, porém não estão tomando água. E agora com as canetinhas, isso é febre, isso é muito perigoso. Então precisamos nos hidratar. E o refrigerante é uma caloria líquida, mesmo sendo zero. Né? Zero não tem açúcar, mas tem outros produtos que podem causar mal, né, à saúde a longo prazo. Então, se o seu objetivo é emagrecer e saiu, foi almoçar com amigos, está festejando ali, tomar um refrigerante zero, é melhor do que o com açúcar, sim, o zero. Mas existem outras substituições que a gente pode ir adequando ali para o nosso objetivo. Respondido? Olha, gente, eu tô vendo aqui que as perguntas estão explodindo no chat, mas só para por causa do tempo também, da disponibilidade de vocês. Eu quero agradecer demais vocês. Eu vou resumir aqui algumas perguntas que eu vi que se repetiram e para a gente finalizar. E eu estou vendo aqui que pelo menos duas ou três perguntas no sentido de se o adoçante é bom, se o adoçante é ruim, se é uma coisa boa, se deve ser substituído ou não. Eu estou pelo menos aqui juntando três perguntas, né, que de alguma forma falam suco com adoçante, Zildene, Elisiane, existe adoçante saudável? Já ouvi várias informações sobre isso. Então, estou juntando aqui algumas perguntas para a gente poder fazer um compilado e a Érica explica para a gente, para depois a gente caminhar para finalizar. Fica à vontade, Érica. Tá, eu vi aqui que tem muitas perguntas realmente sobre adoçante, né? Uns usam açúcar demerara e outros perguntando se o adoçante, qual adoçante é mais saudável. Gente, o adoçante, existem dois tipos de adoçantes. O sintético, que as empresas produzem, né, extraindo de alguns
de algumas substâncias, e existe também os que são extraídos de plantas, né? Os adoçantes que são extraídos de plantas, e aí, por exemplo, o stevia, são os melhores, tá? São os que são mais saudáveis. Só você tem que ver qual que você se adapta devido a gases que algumas pessoas sentem. Mas os adoçantes que são subtraídos de plantas são mais saudáveis do que os adoçantes sintéticos. Então, é importante a gente sempre ler o rótulo, os ingredientes dos adoçantes. Sobre o açúcar demerara, se o açúcar demerara é mais saudável, é igual ao açúcar refinado, tá? Não tem diferença das calorias do açúcar demerara, ele apenas é extraído da cana-de-açúcar e tem um processo de refinamento diferente do açúcar branco, mas o efeito é o mesmo no organismo, certo? Tem muita gente que fala, estou tomando açúcar demerara, não está fazendo... Se o seu objetivo é emagrecer, não está fazendo diferença, gente. Então, eu acho que é isso, né? Vamos lá. Então, olha, Érica, eu vou te agradecer, como sempre faço aqui de prática. Não vou falar que eu estou orgulhoso, porque senão depois os alunos ficam ali rindo no chat, falando que eu fico babando você. Mas agradeço pela sua fala. Eu sei que às vezes eu estou trazendo a Érica aqui, senhores, duas vezes seguidas, porque realmente encaixou na agenda, mas é bem difícil trazer ela, bem complicado por causa dos atendimentos que ela faz. Mas te agradeço muito por esclarecer, pela disponibilidade. Deixa uma fala aí para os nossos colegas, né? E daqui a pouquinho a gente tira uma foto bem bacana. Gente, o prazer é meu. Muito obrigada pelo carinho, por vocês estarem aqui nessa noite de sexta-feira, às 9 horas, falando sobre alimentação. É muito bom saber que tem tanta gente querendo melhorar, né, a saúde, entender suas emoções, seus comportamentos. Eu fico muito feliz, tá? E espero realmente ter contribuído na vida de vocês um pouquinho, pelo menos. Viu? É um prazer estar aqui com vocês. Bacana, vamos tirar uma foto bem bacana, gente. Abram aí os seus vídeos para a gente tirar uma foto legal, registrar esse momento. Vamos lá, Antônio está aí com a gente, Miriam está aí com a gente também. Olha que legal, Elisiane, Eduardo, Auristela. Olha que coisa bacana, tanta gente bacana aqui. Vamos lá. Quem vai tirar foto hoje vai ser a Érica pra gente. Érica, dois, uma, Meninos, duas. meninos, todos preparados? Agora, 1, 2, 3. Pronto. Obrigada, Pessoal, boa noite para gente. vocês. Boa Obrigado pela noite. participação. Tchau, Tchau, tchau. tchau.